Então, dando continuidade a esse capítulo, vamos falar um pouco sobre o surgimento dos coacervados. Acredita-se que, após a formação das primeiras moléculas, para as primeiras moléculas se combinarem, formou-se ao redor delas uma membrana. Gente, isso daqui não chega a ser um ser vivo ainda não, né? Seria quase que um arremedo de célula, certo? Seria quase que uma protocélula. E um protótipo celular. Porque aqui, ó, formou-se as membranas, essas membranas encerraram essas moléculas no seu interior, e uma vez que as moléculas estavam protegidas por uma membrana, você garantia maior integridade molecular e evitava que elas se quebrassem com muita facilidade. Isso permitiria que as primeiras moléculas adquirissem a estabilidade necessária para evoluir. Mas aí surge um questionamento. Qual seria a primeira molécula a formar, a permitir a origem da vida? Essa discussão foi bem interessante e eu trouxe aqui três moléculas, três candidatas a terem sido a primeira. Vamos compreender quem é e quem não é e os porquês. E acreditarmos nisso. Primeiro, proteínas. Existem proteínas autocatalíticas, ou seja, proteínas capazes de replicarem-se a si mesmas. O problema é que a informação para a produção de uma proteína, ela tem que vir do DNA. E geralmente quem faz a leitura do DNA para a extração da informação e utilização da informação para a produção da proteína é o RNA. Então veja como essas três moléculas dependem uma da outra. Fica difícil uma ter surgido inicialmente e controlado sua própria reprodução sozinha. Para que a vida seja possível, é necessário que haja reprodução, ou seja, é necessário que a molécula seja autorreplicante. Então, a replicação das proteínas, ela dependerá, em última análise, da existência de uma informação que está contida no DNA. Fica complicado. E ainda que já tenhamos descrito algumas proteínas autorreplicantes. Já o DNA não se autorreplica. Só essa característica aí já exclui DNA como molécula precursora da vida. Ela não pode se autorreplicar. Ela é apenas uma molécula que contém informação. Ao passo que o RNA, agora sim. O RNA, pessoal, ele pode atuar como uma enzima chamada de ribosima, enzima de ácido ribonucleico. Então, o RNA ele é capaz de se autorreplicar, ele é uma molécula autorreplicante e a informação para sua construção não precisa estar contido no DNA. Ela pode conter a própria informação, porque o RNA também é um tipo de ácido nucleico, também é uma molécula capaz de guardar a informação genética. Logo, o RNA é a molécula campeã aí de preferência no que se refere à primeira molécula, a precursora da vida. Então, nós teríamos moléculas de RNA que fariam cópias de si mesmas. Quando elas fizessem essas cópias, elas cometeriam erros. Esses erros são as mutações que originariam novas moléculas com novas funções. E aí você pode, no meio disso, surgir uma nova molécula de RNA que faz DNA. Agora, a molécula de RNA constrói um DNA. Você pode surgir uma outra molécula de RNA mutante que lê aquele DNA e usa essa informação para produzir uma proteína. E é assim que nós acreditamos que a coisa aconteceu. Resumindo, uma molécula de RNA sofre mutação e aprende a produzir o DNA. Uma outra molécula mutante de RNA lê a informação contida nesse DNA recém-sintetizado e usa essa informação para produzir proteínas. E chegamos aonde estamos hoje. Nossa informação genética é guardada no DNA, o RNA faz a leitura da informação genética e, a partir dessa informação genética, produz uma proteína que gera as nossas características. Ok, pessoal? Então, é a partir daí que nós acreditamos que o RNA foi a molécula precursora da primeira forma de vida. Com isso, nós finalizamos esse capítulo. Vai para a apostila agora.
Opa, acabei passando. Foi o slide. Vai para a apostila agora e responde as questões. Da aula eu acabei não avançando a apostila em momento algum. É uma pessoa sozinha para fazer tudo, fica difícil. Mas enfim, vai para a apostila. Ó, a apostila está repleta de questões que facilitarão muito a sua compreensão. Você pode olhar na apostila, ó, questões referentes ao conteúdo do slide 9. Isso facilita muito você saber o que está estudando. Vem para aqui, ó, questões referentes ao conteúdo do slide 5, 6, 7 e 8. Olha aqui, ó, 8, 7, 6 e 5. Então, na apostila, você consegue compreender até a partir de até que aula você assistiu, você determina que atividades responderá para garantir a fixação do conhecimento. Então, até a próxima.